CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia. Está no ar o CBN Universidade deste sábado, 12 de outubro, dia dedicado às crianças e também aos católicos, porque é dia da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. No dia 11 foi celebrado o aniversário de 155 anos de emancipação política da nossa cidade, a nossa querida Campina Grande, e o CBN Universidade fez uma homenagem para um cantinho que é bem especial, carinhosamente chamado de Rainha da Borborema. O CBN Universidade, você já sabe, né? É o programa produzido e realizado por estudantes de duas universidades que têm a principal sede aqui na cidade. São alunos de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que tem parceria na Universidade Estadual da Paraíba com a rádio CBN Campina Grande. É a oportunidade de pôr em prática o aprendizado de sala de aula. E aí, vamos saber o que é destaque hoje? Sábado é dia da coluna Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Qual assunto que você traz nesse comentário, professor? Na coluna de hoje falamos sobre atividades da UEPB na cidade de Campina Grande. Falando sobre as iniciativas da UEPB, tem as informações sobre o núcleo da instituição que faz trabalho educativo sobre biossegurança. É o NUBIS, que funciona dentro do Departamento de Odontologia. Ele é um programa de extensão multidisciplinar, que é considerado referência no trabalho de educação e conscientização na prevenção de acidentes com risco biológico durante a atuação do profissional. Dentro da história de Campina Grande, vamos falar sobre dois pontos importantes da cidade que têm uma ampla contribuição da UEPB. É a questão do abastecimento e qualidade da água consumida pela população de Campina e ainda o quesito Cidade Verde, pois Campina está bem colocada no ranking de arborização dos municípios e o Campus 1 da Universidade Estadual atua diretamente nesse processo. Neste sábado também tem a participação do professor Edson Tavares com um quadro especial. Olá, bom dia, nossos parabéns à cidade de Campina Grande aniversariando ontem. E nós vamos fazer uma homenagem hoje a esta cidade. E no CBN Universidade deste sábado, ainda vamos falar sobre a padroeira do Brasil e a programação religiosa da Catedral de Campina Grande para esta data. E tem o Saúde A com um gostinho bem especial, daqueles que só quem é de Campina sabe. Ficou curioso? Então fica com a gente que o CBN Universidade de hoje está apenas começando. E a gente já começa o CBN Universidade saudando e parabenizando a Rainha da Borborema pelos 155 anos de fundação, celebrados nesta sexta-feira, dia 11 de outubro. Nossas felicitações também para todos que fazem essa cidade ser grande e que acordam cedo todos os dias para trabalhar e fazer a cidade crescer economicamente, se desenvolvendo cada dia mais. Estamos de parabéns e ainda festejando junto com o nosso querido município. E ainda aproveitando o feriado nacional, dia da Nossa Senhora Aparecida. No CBN Universidade de hoje, pensamos em homenagear a nossa cidade e mostrar um pouquinho do que a Universidade Estadual da Paraíba faz por Campina Grande através das ações de ensino, pesquisa e extensão. São centenas de iniciativas que contribuem para a qualidade de vida da população, para o desenvolvimento tecnológico e para a garantia de direitos e de saúde. E já começamos a coluna Direito e Cidadania com o comentário do professor Luciano Nascimento. Ele traz informações de um projeto bem bacana que é desenvolvido através da editora universitária da UEPB e que trabalha com crianças da Rainha da Borborema, levando conhecimento e cidadania para a população. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana Albéria. Bom dia, ouvintes da CBN 103,5 FM Campina Grande. Bom dia a todos que nos ouvem pelas ondas da CBN. Ontem foi aniversário de Campina Grande, a Rainha da Borborema. E hoje, na coluna Direito e Cidadania, por Luciano Nascimento, falaremos de algumas atividades
da UEPB de construção social, de construção política, de construção cultural, de construção civilizatória na cidade de Campina Grande, através da editora da Universidade Estadual da Paraíba. A EduEPB, portanto, tem um projeto que é louvável, tem um projeto ou apoia um projeto que é dos mais relevantes que se possa imaginar no campo da educação. Por quê? Porque é no campo da educação fundamental. A EduEPB tem uma parceria com o projeto da professora Patrícia Rosas, projeto denominado de Desengaveta Meu Texto, e é uma cooperação, uma parceria entre a EduEPB, o projeto da professora Patrícia Rosas e a editora Lever, de Linaldo Bezerra. O projeto surge no ano de 2017, quando a professora Patrícia Rosas constrói uma ideia de uma revista a ser escrita, a ser produzida, a ser, portanto, realizada por estudantes do ensino fundamental. A professora Patrícia Rosa, com o projeto Desengaveta Meu Texto e a criação da revista Tertúlia, chega à final do Prêmio Jabuti do ano de 2018. E a revista Tertúlia, escrita por estudantes de ensino fundamental, se torna uma das 10 revistas mais relevantes do Brasil na categoria Formação de Novos Leitores. Em seguida, esse projeto da professora Patrícia Rosas vence um edital da Fundação Carlos Chagas no valor de R$300 mil. A partir daí, são eleitas 5 escolas do município de Campina Grande de ensino fundamental, escolas regulares estaduais no município de Campina Grande, para receber o projeto denominado Desengaveta Meu Texto, que, em poucas palavras, traduz a iniciativa de ofertar um espaço aos estudantes de ensino fundamental que escrevam textos relacionados à sua realidade, relacionados à sua vida, ao seu cotidiano, relacionados à realidade da sua rua, do seu bairro, da sua escola, enfim, a realidades da cidade de Campina Grande. E, portanto, com esse prêmio da Fundação Carlos Chagas, o projeto Desengaveta Meu Texto, da professora Patrícia Rosas, com apoio da EduEPB, editora da Universidade Estadual da Paraíba, e a editora Lever, da cidade de Campina Grande, elege 5 escolas estaduais de ensino fundamental para o desenvolvimento desse projeto, e os estudantes estão escrevendo textos e mais textos que irão parar nas páginas da revista Tertúlia e também, obviamente, no portal dessa revista a ser acessado por leitores do mundo inteiro. A primeira das escolas é a Escola Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Mutirão. A segunda é a Escola Major Veneziano, no bairro Acácio Figueiredo. A terceira é a Escola José Pinheiro, no bairro de José Pinheiro. A quarta escola é a Escola Irmã Zuleide Porto, no Glória. E a quinta escola é a Escola Poetisa Vicentina, no bairro de Jeremias, aqui em Campina Grande. O projeto, portanto, escolheu escolas de ensino fundamental e médio, escolas regulares, em que esses estudantes estão produzindo textos que irão parar em qualquer parte do mundo pelo portal da revista Tertúlia e, portanto, suas produções acadêmicas já no ensino fundamental e médio terão olhares dos mais diversos leitores de todo o mundo. Para além disso, recentemente, 2 semanas atrás, a professora Patrícia Rosas, a editora da Universidade Estadual da Paraíba e a editora Leve receberam o comunicado, já que o projeto tinha sido credenciado no concurso da Fundação Nacional de Livro Infantil e Juvenil, ou no concurso da Fundação Nacional de Livros Infantis e Juvenis do Rio de Janeiro, e o projeto Desengaveta Meu Texto, da professora Patrícia Rosas, através da revista Tertúlia, venceu o concurso da Fundação Nacional de Livros Infantis e Juvenis. E estaremos todos indo à cidade do Rio de Janeiro receber um prêmio por ter vencido esse concurso da Fundação Nacional, que agora está implantado em 5 escolas estaduais de ensino fundamental e médio na cidade de Campina Grande, construindo cidadania, construindo cultura e construindo, mais do que qualquer outra palavra, um processo civilizatório de inclusão social. Muito obrigada, professor, e até o próximo sábado. Olha, e além dessa iniciativa trazida pelo professor Luciano Nascimento, dentro da Universidade Estadual da Paraíba são desenvolvidos diversos projetos que beneficiam diretamente a população de Campina Grande. Um outro exemplo é o núcleo que atua no trabalho educativo de biossegurança, o NUBIS, que capacita e orienta os profissionais da odontologia para evitar acidentes com instrumentos perfurocortantes. Além disso, são feitos testes rápidos para o diagnóstico de doenças infectocontagiosas. A reportagem é do Rafael Costa. Escuta aí. O Núcleo Universitário de Biossegurança em Saúde
Funciona no Departamento de Odontologia no Campus 1 da UEPB, em Campina Grande. Ele é um programa de extensão multidisciplinar, que é considerado referência no trabalho de educação e conscientização na prevenção de acidentes com risco biológico durante a atuação do profissional. O objetivo é minimizar esses riscos ocupacionais. O NUBS envolve profissionais de várias áreas e tem cerca de 15 projetos envolvidos, todos que fazem parte do CCBS, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPB. A partir dele, é feito um trabalho de orientação externo para garantir segurança para o profissional e paciente, com foco no atendimento odontológico. O trabalho é coordenado pela professora Criseuda Maria Benício. Todas as orientações que favoreçam ao profissional desenvolver a sua atuação sem riscos e ele sabendo que ele pode exatamente trabalhar não só a segurança e a saúde dele, como de toda a comunidade, a equipe de trabalho e inclusive o profissional, o paciente. O dentista é uma das profissões que mais está próximo ao paciente e a maior parte dessas doenças são através de quê? Da respiração, da saliva e dos fluidos biológicos, como sangue e saliva. Além disso, desses riscos, tem a prevenção da parte de ergonomia, que essa é uma das que mais atinge os trabalhos repetitivos, a postura mal utilizada e também, além disso, perdas auditivas, como através do barulho das canetas de alta rotação e do compressor. Também, outros fatores também é o problema de visão, que está relacionado com o campo, com a iluminação, com a organização e disposição do consultório. Isso tudo tem que ser planejado para que não traga danos no decorrer dos anos para o profissional. Os profissionais do NUBS oferecem palestras e treinamentos sobre medidas de segurança para acidentes com material perfurocortante, sobre prevenção de doenças contagiosas, noções de direito e saúde e descarte de resíduos químicos, entre outros assuntos. Além do trabalho educativo que vai até os profissionais, o NUBS também faz o acolhimento de profissionais que sofreram algum tipo de acidente durante a atuação profissional. Através de parceria com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, o núcleo faz teste rápido para doenças infectocontagiosas, como hepatite, HIV e sífilis, por exemplo. Esses testes são disponibilizados para o profissional da área de saúde que durante os atendimentos ocorreu um acidente, uma perfuração, um corte ou uma exposição aos fluidos corporais, como saliva e sangue. Aí ele dirige ao setor, acompanhado do paciente fonte, que é o paciente que ele estava atendendo. Os testes são realizados tanto no paciente, tanto no profissional, como principalmente o paciente fonte. E a partir dos resultados do teste, se for tudo negativo, a gente orienta o profissional onde foi que ele errou, o que é que ele pode acontecer, como é que ele pode prevenir isso. Os testes são realizados mantendo em sigilo o nome dos pacientes. Em caso de resultado positivo, o NUBS faz todo o encaminhamento para o serviço especializado. De acordo com a coordenadora, o Núcleo de Biossegurança em Saúde da UEPB é único nesse ramo de atuação dentro de uma instituição de ensino superior. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 às 6 horas da noite. Rafael Costa para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rafael. Agora é a hora da nossa primeira parada aqui no CBN Universidade e depois do comercial, a gente fala da história da Rainha da Borborema. Ainda tem o quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares, mas antes, a nossa produção andou pelo campus de Bodocongó com a seguinte pergunta: o que mais chamou a sua atenção quando chegou por aqui? Olha só o que surpreendeu as pessoas que vieram estudar na cidade. Se liga aí. Eu me chamo Maria de Socorro. Quando cheguei em Campina, o que me chamou a atenção foi o maior São João. Gostei muito da pamonha, canjica, achei muito saborosa. Sou Luiz Custódio da Silva. O que mais me chamou a atenção em Campina Grande e que ainda hoje me chama a atenção é o lado empreendedor da cidade. É uma cidade extremamente empreendedora em todos os sentidos, em todos os níveis econômicos, culturais. Campina acabou me ganhando, vamos chamar assim, principalmente pelo clima frio, né? Uma cidade culturalmente muito rica.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade está de volta e agora para fazer uma viagem no tempo sobre a história de Campina Grande. E quem nos auxilia nessa missão é o professor de História da Paraíba, o Cícero Agra. Escuta aí o que ele destacou na linha do tempo da nossa cidade. Você tem o processo, né, do século XVII, né, esse momento aí da chegada, né, dos Oliveira Ledo. Você tem a fundação aqui, né, da Vila Nova da Rainha, né, ou seja, o início da colonização. Depois você teria a cidade partindo, né, para o aspecto tropeiro, né, a cidade virando um polozinho já inicialmente comercial, né, e aí Campina, né, que começou a polarizar o algodão, né, a pecuária, depois o algodão. Aí você tem, em função desse algodão, a chegada de símbolos da modernidade, né, no começo do século XX, 1907, por aí, que é a chegada das linhas férreas, né, que vai vir inicialmente para cá para escoar esse algodão que era canalizado em Campina Grande de várias partes do que hoje é a Paraíba, ou seja, Campina não produzia algodão, ela recebia o algodão. Aqui esse algodão era prensado, pesado, negociado e exportado. E aí você teria a chegada, por exemplo, do trem, né? Então o trem, aí já a Inglaterra se interessando por essa região aqui. E com o trem vem outros incrementos da modernidade. A luz elétrica, 1920, a Campina passa a partir de 20, já bem tardiamente, né? Ter uma vida noturna, e aí a chegada dos cassinos, como o velho cassino Eldorado, né? E a partir dos anos 30, outro grande símbolo da modernidade com a chegada dos grandes cinemas, o Babilônia, o Capitólio. Depois nós teríamos aí um momento importante, que é a chegada da água em Campina Grande. Então, por mais que se priorize a questão da modernidade a partir do trem, da luz elétrica, mas Campina, a própria topografia de Campina Grande mostra que a cidade, o importante é a água, né? Quando Campina, já no século XIX, sofre o efeito de grandes secas, como a seca de 1817, e ao longo disso vem a necessidade já de canalizar esse lago, que hoje vai ser chamado de Açude Velho. Depois já a necessidade do Açude Novo. Depois o Açude de Bodocongó. E aí os anos 30 é importante por isso. Então nos anos 30, outro fato importante, né, da década virada 30, 40, são as reformas urbanas. Campina Grande até o começo do século XX, ela tinha um perfil de cidade do Império, uma cidade ainda de becos. Mas a partir do século XX veio a emergência dos automóveis e aí a necessidade da cidade passar por uma reforma. E aí veio a polêmica reforma urbana do Vernier Vanderlei, que está para Campina Grande polêmica, como teve a do Rio de Janeiro no governo de Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passo. E nos anos 30 e 40, as reformas urbanas foram polêmicas, porque derrubaram logradouros importantes, como a Igreja do Rosário, que é transferida do centro da cidade para Prata, mas dando essa feição que Campina tem hoje, né? O centro de Campina, ele ainda tem a feição de Vernier Vanderlei, ou seja, a Marquês do Eval, né? Ou seja, ruas de várias mãos, a Floriano Peixoto alargada, né? Já nos anos 50, você teria outro passo importante para Campina Grande, e aí vem de novo a figura do Agemiro, não mais como prefeito ou interventor, mas como governador, por ter sido senador com o Juscelino Kubitschek na década de 40, ele consegue puxar do Juscelino presidente um presente para Campina Grande, que é o açude Epitácio Pessoa, Buqueirão, resolvendo, entre aspas, a partir dali, o maior problema da cidade, que é a questão da água. Então você teria final dos anos 50, começo dos anos 60, outro momento bonito de Campina Grande, econômico, né, e também cultural, que é a industrialização, né? Campina, a partir do final dos anos 50, ela passa a ter um pico industrial muito grande, daí a denominação de Campina, capital do trabalho. E aí Campina, nos anos 50 e 60, passa a ter um boom industrial muito bonito, né, com a chegada aqui das indústrias, ou seja, já tinha água, tem a energia elétrica, e aí Campina começa a receber escolas técnicas para fornecer mão de obra para essas indústrias, como, por exemplo, o Redentorista, o Senai do bairro da Prata. Você começa a ter a chegada das universidades, que vai começar a formar mão de obra especializada na área de engenharia, a famosa escola politécnica, que vai dar origem ao que hoje é o Centro de Tecnologia da UFCG, a própria FURN, fundada pelo Edivaldo Duó. Por sinal, é bom lembrar o nome dessa figura importante da história de Campina Grande, que
dê um desenvolvimento a Campina Grande, porque quando o Edivaldo, nos anos 60, percebe que a cidade está tendo esse boom econômico, ele, junto com outros empresários, vai fundar aqui coisas como a FIEP. Então, 64 é uma data que prejudica Campina, porque Campina passa a ser vítima de um projeto imposto pelos militares chamado Projeto Centralizador. Ou seja, para os militares o importante era as capitais brasileiras, até porque eles levam a indústria para lá. Então a indústria que estava aqui perde verba, ela perde as isenções fiscais, então ela tem que migrar, ou fecha ou migra. E aí Campina, que era a capital do trabalho, começa o quê? A surgir, a mão de obra continua a chegar e ela não mais absorve. E aí vem surgir problemas típicos de grandes cidades em Campina a partir da década de 70. Campina até os anos 70 não tinha cortiços, nem tinha favelas. Campina começa a partir dos anos 70 a ter Cachoeira, ter o bairro do Pedregal, ter Jeremias, ter Buraco da Gia. Campina começa a ter uma série de problemas sociais porque a mão de obra está ociosa. E aí vem a resposta, né? A lei de Italião, ou seja, matar o bandido, né? Então, Campina é vítima do projeto centralizador e aí Campina passa por uma letargia muito grande nos anos 80, assim como o país, e ela começa a se recuperar talvez aí nos anos 90 e aí vem ficando junto com o país nessa oscilação em momentos de melhora ou piora. Mas eu acho que o último momento de pico da história de Campina Grande foi a década de 50 e 60 com a indústria, né? Quem é de Campina, com certeza já ouviu falar no potencial que a cidade tem para geração de emprego, tecnologia e polo industrial. Pois é, de acordo com o professor, a figura dos tropeiros foi fundamental para a fama da Rainha da Borborema. Vamos ouvir agora o que o professor Cícero Agra disse. O tropeiro ele vai ser uma figura importante porque ele vai ser aquele que faz a subsistência entre aqueles que estão ilhados, né, no interior do que hoje é o Brasil, como no caso aqui no Agreste e Sertão da Paraíba, com a região, na época, urbana, que seria a região de litoral. Então eles começam, né, a fazer esse trânsito, né, entre litoral e interior muito constante e Campina começa a criar uma especialização, já que alguns bandeirantes desses começam a parar em Campina Grande e aqui fazerem trocas para que a viagem não fique tão longa. Então, eu trago do litoral cachaça, eu trago açúcar, eu trago especiarias e aqui eu troco com outros bandeirantes que para cá vinham dos sertões ou dos cariris, trazendo manteiga, queijo, couro, né, carne seca. E aí Campina começa a desenvolver a sua grande essência, que para mim é a grande essência da cidade até hoje, o comércio, a feira. Campina é uma cidade essencialmente de feiras. O próprio shopping não deixa de ser uma feira, né, mais high-tech, mas Campina é uma cidade de feira, né? A Feira Central, né? Posteriormente outras feiras, a Feira da Liberdade, né? E tantas outras feiras que essa cidade abriga. Muito obrigada, professor Cícero, ele que nos recebeu gentilmente na casa dele para conceder essa entrevista e desde já, professor, fica o convite para que possamos conversar mais sobre a história de Campina Grande em outros momentos. E agora, a gente troca de professor, pois é hora das dicas de português com Edson Tavares. A coluna deste sábado também vem no clima dos 155 anos da Rainha da Borborema. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Começando o quadro Português Sem Segredos. Hoje muito especial porque vamos fazer uma homenagem à cidade Rainha da Borborema, Campina Grande, que ontem comemorou seus 155 anos de emancipação política. Existem algumas expressões que são tipicamente de Campina Grande, ou da Paraíba, como aliás existem em todos os lugares. São os regionalismos. São termos que identificam os habitantes de uma cidade ou região e nascem das relações culturais de sua gente. Eu sou pernambucano e, apesar de muito do vocabulário regional da Paraíba ser conhecido pelo estado vizinho, quando eu cheguei a Campina Grande, estranhei algumas expressões. Precisei prestar atenção ao contexto para entender o significado. Eu reuni algumas para comentarmos. Sem sombra de dúvidas, a expressão mais paraibana que eu conheci foi moído. Eu nunca tinha escutado essa expressão, significando algo complicado, difícil de resolver. Outra expressão que eu não conhecia até chegar a Campina Grande é
bexiga taboca. Fulano está com a bexiga taboca, ou seja, está entusiasmado, está com tudo. Cangapé era novidade para mim também. Significa cambalhota. Na minha terra, a gente chama bunda canastra, que também é utilizado por aqui. Mas dar um frecheiro eu nunca tinha ouvido falar. Significa mergulhar. O nome de alguns produtos de panificadoras em Campina Grande me obrigou a apontar o que eu queria, porque eu não sabia que pão francês aqui é pão aguado e que o pão doce por aqui é pão gelo. Muito menos eu sabia o que era sorda. É um tipo de biscoito feito com farinha de trigo e mel de rapadura e que na minha terra se chama mata-fome. Também tem um doce feito com a batata do umbuzeiro que em Pernambuco chamam buga, por aqui é tijolo. E o que no sul do país chamam sacolé, aquele saquinho de suco congelado, em Pernambuco é dudu, em Campina Grande e pelas cidades circunvizinhas é din-din. Outra interjeição que achei muito interessante em Campina Grande: você está conversando com alguém, do nada ele diz "ei" e continua a conversa. Por aqui também tem a expressão carrego, significando pessoa perigosa, ou então malaquia, no sentido de malandro. Em Campina Grande, rimanchar é atrasar, mulinga é raiva. E são muitas expressões características desta cidade bonita, desta região agradável que eu adotei para morar e que estou amando, quase como a minha terra de origem. Um abraço a todos os campinenses, ou campinagrandenses, como preferem dizer os torcedores do 13. Parabéns pelos 155 anos de cidade. E eu volto sábado com o quadro Português Sem Segredos. Até lá! Muito obrigada, professor Edson, e até o próximo sábado. Olha só, se você quiser participar desse quadro, é só enviar um áudio para o número 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. Lembre de se identificar no início da gravação e falar qual é a sua dúvida que o professor Edson Tavares responde aqui no CBN Universidade. Olha, agora vamos de intervalo, mas na volta a gente traz as iniciativas da UEPB que são voltadas para as melhorias da cidade de Campina Grande. É só um pouquinho do que a UEPB faz por Campina e pela população que aqui chega e faz morada. O CBN Universidade volta já, mas antes vamos escutar mais histórias do que surpreende aos que chegam na Rainha da Borborema. Até já! Eu sou Laís Fernandes e quando eu cheguei aqui em Campina, eu me surpreendi com a hospitalidade das pessoas, com as oportunidades também que a cidade ela trouxe para mim, no caso, em relação ao estudo, em relação ao trabalho, porque eu consegui adquirir minha independência quando eu cheguei aqui em Campina. Então, o meu amor pela cidade começou a partir daí. E assim foi e assim continua. O que eu gosto de Campina é que tem uma diversidade muito grande de lugares para você poder sair à noite, se você quiser ir num barzinho ou num lugar mais reservado. Também tem, se você quiser fazer um passeio com sua família, você passa lá no Açude Velho, vai no Parque da Criança, se quiser ir no shopping. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. E, gente, olha só. Quando a gente foi montar esse programa e homenagear Campina Grande, pensamos em trazer o que a Universidade Estadual da Paraíba, que tem o principal e o maior campus aqui na cidade, promove em prol da Rainha da Borborema. Durante a reunião de pauta, pensamos em alguns pontos que são a cara da cidade. E a relação Campina e água sempre foi muito forte. Na universidade são feitas muitas pesquisas que colaboram e ainda ajudam o abastecimento de água em Campina, principalmente em períodos considerados críticos. E foi a repórter Rayane Silva que montou uma reportagem pra gente contando um pouquinho da história e da tecnologia da água. Vamos ouvir. O fornecimento de água em Campina Grande sempre teve altos e baixos. Isso porque, em períodos de seca, o açude Epitácio Pessoa, conhecido popularmente como Boqueirão, diminuiu a sua capacidade e, por vezes, a população vivenciou períodos de racionamento. Além de Campina Grande, o mesmo reservatório ainda abastece outras 18 cidades da região.
Mas nem sempre foi assim. De acordo com historiadores, em 1830 foi construído o açude velho, o primeiro planejado para a cidade de Campina Grande. Décadas depois, sentiu-se a necessidade de uma outra fonte de abastecimento. Foi então que construiu-se o hoje açude novo. Por quase 100 anos, esses dois reservatórios foram as únicas fontes de abastecimento dos campinenses. Como a população campinense foi crescendo, outra maneira de evitar a escassez de água e dar conta da demanda foi construindo então o açude de Bodocongó, em março de 1917, já que as águas do açude novo e açude velho já não estavam suprindo as necessidades da população. De acordo com o promotor de justiça aposentado, Agnello Amorim, Campina Grande sempre teve problemas com a falta de água. Os mananciais aqui, com o tempo, se esgotaram e então as autoridades na época acharam por bem a construção de um açude que era para abastecer não somente a população local, mas também a população que por aqui passava. E daí talvez tenha já nascido os tropeiros e os boiadeiros, os traficantes de rapadura. O açude velho é a história de Campina Grande, ou seja, a sua metáfora líquida. E isso aqui veio desde dos primórdios do século XX. Sabemos o quão importante é cuidar da qualidade da água que tomamos. O especialista em recursos hídricos, Isaldo Cândido, nos mostra que a qualidade da água é uma preocupação antiga. Um açude, diante da sua pujança na época, que por mais de 100 anos era o maior açude dessa região. E hoje o que é que a gente nota? É um cartão postal, ladeado por grandes obras residenciais, com esgoto, uma parte ainda contaminando o açude, quando na verdade nós poderíamos ter aqui uma área de lazer, com piscicultura, com toda essa estrutura, a não ser só de caminhada. Se você chegasse aqui hoje, tirasse toda a rede de esgoto que hoje grande parte ainda cai no açude, em pequena proporção, é verdade, que já se fez muito, isso deu uma melhorada na qualidade da sua água e que a água fosse totalmente pluvial, né? Não tivesse água de uma outra fonte que pudesse contaminar o açude. Só no início de 1957, uma nova estrutura de armazenamento de água foi instalada. O então presidente Juscelino Kubitschek inaugurou o açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão, que surgiu como solução para o abastecimento da região. O sistema de abastecimento de água aqui em Campina Grande é composto por unidades de captação, tratamento, reservação e distribuição. Desta forma, a necessidade de cuidar da qualidade da água é uma postura preventiva para a saúde pública. A Universidade Estadual da Paraíba ganhou em 2018 um laboratório no Centro de Ciências e Tecnologias, no campus de Campina Grande, a Estação de Tratamento de Águas. O projeto é idealizado pela professora Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da instituição. A estação possibilita o desenvolvimento de técnicas de baixo custo para o tratamento de águas, sendo aplicadas inicialmente na reserva consumida pela própria universidade, realizando diversos ensaios de ampliação com parceria da CAGEPA para o tratamento das águas consumidas em Campina Grande, como em mais 18 municípios da região. A professora Verusca Brasileiro explica como a UEPB auxilia no controle de qualidade da água da cidade. A UEPB tem uma grande importância na área de saneamento, né? Não apenas na questão de qualidade de água para consumo humano, mas também a questão de reuso de águas residuárias, bem como na parte de controle de resíduos sólidos urbanos. Nós já realizamos diversas ações em prol de uma melhoria na qualidade da água, distribuída principalmente aqui para Campina Grande, né? No período que nós estávamos utilizando o volume morto, né? A água estava em termos de qualidade não propícia ao consumo direto, né? Então a gente fez algumas intervenções, realizamos diversos ensaios de tratabilidade com a intenção de apresentar à CAGEPA algumas técnicas de tratamento que pudesse atender aos padrões de potabilidade. Realizamos na época mais de 100 ensaios de tratabilidade e a CAGEPA aceitou as nossas indicações
fiscalizações e foi implantada essas técnicas de tratamento, e foi possível, através dessa nossa intervenção, manter o abastecimento naquela época em Campina Grande. Depois nós também tivemos um problema muito sério com a questão de odor, não sei se vocês lembram, e toda a população de Campina Grande teve uma rejeição muito grande com relação à água, porque o odor e também o sabor estavam extremamente desagradáveis, que eram problemas oriundos de substâncias liberadas por algas, e nesse período a gente também interviu, né? A gente fez novos estudos e apresentou técnicas de tratamento que a CAGEPA até então nunca tinha utilizado, que foi o uso de carvão ativado em pó, bem como o uso também de polímeros, né? Com a aquisição dessas substâncias, a CAGEPA implantou e foi possível sanar o problema. Além disso, a preocupação com a contaminação das águas do açude que abastece a cidade, devido ao baixo nível de água que o manancial vem registrando nos últimos anos, ainda é notória. Sabemos que a qualidade da água é atualmente uma das principais preocupações mundiais, despertando a atenção dos órgãos responsáveis para os impactos do abastecimento sobre a saúde pública. E é através de estudos e pesquisas que a Universidade Estadual da Paraíba contribui com melhorias para a cidade de Campina Grande. Rayane Silva para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rayane. E olha só, além dessas pesquisas para os períodos de crise hídrica, ainda tem a previsão de parcerias entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Companhia de Abastecimento d'Água, que cobre Campina Grande e região. A professora Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, também falou sobre essa iniciativa. Escuta aí. Nós temos para oficializar um contrato entre a CAGEPA e a UEPB, que foi uma solicitação da própria CAGEPA para a gente indicar novas tecnologias de tratamento de água. As primeiras estações vão ser a estação de Boqueirão, né, e a estação de Gravatá, onde a gente vai avaliar todo o processo de tratamento e indicar se necessita de reforma, quais seriam as melhorias que teriam que ser realizadas, bem como também se necessita mudança de algum produto químico, com o intuito de melhorar a qualidade de água distribuída para a população, bem como os custos e benefícios para a empresa. E a questão do controle de qualidade é apenas uma fatia das ações de beneficiamento da UEPB para Campina Grande. E olha só, um outro trabalho que chama bastante a atenção é o projeto de rearborização da cidade através do cultivo de mudas e plantios de novas árvores em vários setores de Campina Grande. De acordo com os organizadores, já foram plantadas mais de 300 mil mudas. É uma iniciativa da UEPB pensando no futuro da população. A reportagem é do Roberto Gomes. Campina Grande possui aproximadamente mais de 400 mil habitantes e um pouco mais de 82% de área arborizada. Mas o que isso significa? Quer dizer que Campina Grande é a cidade brasileira com as metas mais ousadas de arborização. Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A meta ideal, segundo ONGs que trabalham com a preservação do meio ambiente, é de 2 árvores para cada pessoa. Isso para garantir a boa arborização. Atualmente, a Rainha da Borborema conta com a estimativa de 0,08 árvores por morador. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, a quantidade mínima de área verde é de 12 metros quadrados por habitante. A diretora da ONG Engenheiros Sem Fronteiras em Campina Grande, Ana Tavares, faz uma avaliação sobre as áreas arborizadas na cidade. A gente vê que a arborização em Campina Grande pode ser aceitável em alguns bairros, mas em outros está bem falha. Então, você vê que como o bairro das Nações tem uma arborização muito boa, tem uma área verde muito boa, enquanto que bairros como a Liberdade, o centro da cidade, tem uma certa falha no sistema de arborização. Tem árvores, mas são poucas. A Universidade Estadual da Paraíba atua no processo de rearborização de Campina Grande, através do viveiro de mudas da instituição. Cerca de 300 mil mudas de plantas típicas da região já foram distribuídas ao longo de 12 anos de atuação. As ações realizadas na cidade, seja com apoio de empresas particulares, prefeitura municipal ou através de projetos de extensão, têm a participação ativa e orientação da própria universidade. Assim como fala o professor e coordenador do Viveiro de Mudas da UEPB, Arnaldo Bezerra. Trabalhamos muito com escolas, com viveiros de muda, com plantas medicinais, com hortas, tudo, né, envolve o aluno, desde a coleta de semente, tira o aluno de sala de aula,
cria um espaço lá dentro da própria escola, é uma atividade multidisciplinar, vai ser envolvido matemática, arte, biologia, geografia, português, tudo isso vai ser envolvido, um projeto maravilhoso, né? E os alunos é quem vão trabalhar junto com toda essa supervisão da UEPB. A gente vai fazer coleta de semente nos bairros, nós vamos fazer o trabalho do beneficiamento da semente, da germinação, até chegar ao momento do plantio, né? Eu acho que vai ser uma das atividades que nós vamos estar resgatando, que já tínhamos trabalhado com outras escolas nesse nível, e agora a gente vai tentar expandir. Se possível, toda escola vai ter um viveirozinho de muda para que as pessoas façam atividades até acadêmicas dentro da própria escola. O viveiro da UEPB trabalha com cerca de 88 espécies. São plantas como ipê, cedro, aroeira, angico, pereiro, a barriguda, a crabeira, entre outras. Todas elas pertencentes à vegetação típica da Caatinga, o que comprova a biodiversidade extraordinária e única. A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da cidade também tem ações voltadas para a rearborização. É o projeto Minha Árvore, que já distribuiu cerca de 42 mil mudas de plantas. A equipe do projeto é formada por biólogos, agrônomos e pedagogos. Além do cultivo de novas plantas, eles fazem todo um trabalho educativo com as crianças das escolas municipais. Um trabalho feito na base, para que colhemos os frutos no futuro. O projeto Minha Árvore é coordenado pela secretária do Meio Ambiente de Campina, Denise Sena. Nós iremos, no caso, notar e usufruir, né, da beleza dessas árvores, do conforto, daqui a 15, 20 anos. Algumas já cresceram, aquelas que nós plantamos em 2014. Nós já estamos sentindo, porque, no caso, elas, ao longo do tempo, né, vai proporcionar à população melhor qualidade de vida, no que diz respeito ao conforto, né, qualidade de vida, à saúde, parques, ruas arborizadas, no caso, evitar a poluição sonora, né, a temperatura mais amena e proporcionar também sombra. Isso tudo são benefícios que a árvore vai trazer, ela vai captar águas de chuva, né? E você, sabe quais as vantagens de se ter uma cidade mais arborizada? As árvores são importantes filtros no ar, fazem a retenção de pó e de micro-organismos, reduzem a velocidade dos ventos, ocasionando assim a diminuição da poluição sonora. Elas ainda contribuem para o equilíbrio das temperaturas, na organização dos ciclos hídricos, garantindo também que não falte água. Sem contar que áreas arbóreas garantem sombras e serve de abrigo para a fauna, além de deixar as paisagens urbanas mais bonitas. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Muito obrigada, Roberto. Campina é realmente uma cidade que encanta e enche os olhos de quem vê. E é sempre preciso reforçar a necessidade de cuidar do meio ambiente para que possamos ter um mundo mais sustentável e com menos poluição. Agora vamos para mais uma pausa bem rapidinha e depois do intervalo a gente fala sobre a programação religiosa para esse dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, aqui em Campina Grande. E a gente fala também sobre um filho de Campina que faz arte com material reciclável. E tem também uma coluna bem gostosa sobre a nossa cidade. Já já tem o Saúde A com o Cielen Lima. Mas antes, é hora de ouvir a sensação das pessoas que chegam à Rainha da Borborema para estudar na UEPB. Escuta aí. Meu nome é Maria Luísa e desde quando eu cheguei em Campina, o que mais me surpreendeu foi a diversidade que a cidade apresenta, as oportunidades, tanto na educação como lazer, como o acolhimento que a gente se sente em casa. Então é uma cidade que me proporciona estar em família, de fazer novas amizades, novos círculos, e a gente se sente bem porque é uma cidade muito acolhedora. Olá, meu nome é Hugo, estou em Campina Grande há 2 anos e meio. O que me chama a atenção na cidade é a receptividade das pessoas, a cordialidade. A questão cultural também é muito forte. Aqui também tem uma produção de algodão muito bonita, que é algodão colorido. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos na reta final do CBN Universidade e, como já falamos no início do programa, o dia 11 foi a data do aniversário de 155 anos da Rainha da Borborema e 12 de outubro, para os católicos, é o dia da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Você conhece a história dela? A nossa produção conversou com um padre aqui de Campina Grande para entender um pouco mais sobre a padroeira do Brasil. Vamos ouvir o que disse o padre Rachid Bezerra. Bom dia, queridos rádio ouvintes. Vamos falar um pouco sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem início lá por 1717, quando chegou a notícia de que o conde
Dom Pedro de Almeida, iria passar pela vila de Guaratinguetá, a caminho de Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto. Convocado pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores Domingos, Felipe e João saíram à procura de peixes no Rio Paraíba, desceram o rio e nada conseguiram. Depois de muitas tentativas sem sucesso, chegaram ao porto de Itaguaçu. João Alves lançou as redes da água e apanhou o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, porém sem a cabeça. Lançou novamente a rede e apanhou a cabeça na mesma imagem. Daí adiante, os peixes chegaram em abundância para os 3 humildes pescadores. Durante 15 anos seguidos, a imagem ficou com a família de Felipe, que a levou para casa, onde as pessoas da vizinhança se reuniam para rezar. A devoção foi crescendo no meio do povo e muitas graças foram alcançadas por aqueles que rezavam diante da imagem. A família construiu um oratório que logo tornou-se pequeno. A imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, pescada no Rio Paraíba na segunda quinzena de outubro de 1717, feita de argila, que depois de modelada é cozida. A cor acanelada com que hoje é conhecida deve-se ao fato de ter sido exposta durante anos. Com o passar do tempo, a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi crescendo e o número de romeiros foi aumentando cada vez mais. A primeira basílica tornou-se pequena. Era necessário, então, a construção de outro templo, bem maior, que pudesse acomodar tantos romeiros. Por iniciativa dos redentoristas, teve início a construção de uma nova basílica e hoje é o maior santuário mariano do mundo. Em 1980, foi consagrada pelo Papa João Paulo II e recebeu o título de Basílica Menor. Em 1984, a Conferência dos Bispos declarou oficialmente a Basílica de Aparecida Santuário Nacional. A devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela que vem para nós da negra cor, é um claro retrato de que Maria escolhe sempre os pequenos, os humildes, os esquecidos. Naquele tempo, nós sabemos muito bem, os afrodescendentes, perseguidos, vilipendiados, sofriam a pressão de uma sociedade escravocrata e de uma sociedade que, infelizmente, não valoriza as pessoas pelo que são, mas pelo que têm. Maria vem para nos mostrar o vinho novo de uma vida nova. O vinho novo é esse amor purificado que devemos ter a Deus. E esse amor a Deus perpassa também o acolhimento aos irmãos. Olhando para Maria, a Mãe Aparecida, podemos tirar para a nossa vida 3 grandes virtudes. A virtude da fé, porque Maria, como ninguém, soube seguir com fé os ensinamentos do seu filho. O ensinamento do amor, porque assim como Jesus perdoou seus algozes, Maria, como mãe, também teve que perdoar aqueles que atingiram seu filho. Maria nos ensina a doçura, uma mulher doce, uma mulher que vem do céu para trazer para nós bênçãos e graças do Pai. Que Deus abençoe grandemente os ouvintes desta rádio e que vocês possam seguir sempre o exemplo de Jesus pelos caminhos da Virgem Mãe da Conceição Aparecida. Um beijo no coração de todos. Em todo o Brasil, a igreja celebra a data com programação festiva. Aqui em Campina Grande, lógico, não podia ser diferente, né? De acordo com a diocese da cidade, tem missa na catedral às 7h30 da noite e esse sábado também é comemorado o Dia da Criança. Nós que fazemos o CBN Universidade desejamos a esses pequenos muita sabedoria, muita paz e que eles possam vivenciar a real inocência da infância. Nossos parabéns àqueles que farão o futuro do nosso país. Muito bom ser criança. E agora a gente traz a história de um artista que recria monumentos históricos de Campina Grande a partir de material reciclável. Quem conversou com ele foi o repórter Rafael Costa. Vamos ouvir. Genileudo Agripino é filho de Campina e anda pelas ruas da cidade recolhendo material descartado para fazer arte. Através das mãos dele, o Doutor Arte, como é carinhosamente conhecido por aqui, transforma o que iria para o lixão em obra-prima. Para homenagear o centenário de Jackson do Pandeiro, ele fez a réplica do monumento que fica ali, nas margens do Açude Velho, que remete ao encontro entre Jackson e o mestre Luiz Gonzaga. As peças foram construídas em escalas bem próximas da real, e tudo usado foi reaproveitado, como ele explica. As peças já vêm modeladas para eu. Eu já vejo no lixo diferente da imaginação dos povos, ali é lixo. Para mim aqui é tudo material e tem utilidade. Bom, cada um tem sua serventia. Ali tem uma cadeira encontrada no lixo, uma roda de bicicleta encontrada no lixo, arame, os arames que também foi tudo encontrado no lixo. Isso era uma tampa encontrada no lixo, um pé de uma mesa encontrado no lixo, um tamborete encontrado no lixo.
E os outros materiais, tudo foi encontrado no lixo. O artista diz que faz uma verdadeira cirurgia com o que encontra nas ruas e nas calçadas. Ele recolhe pedaços de ferro, papelão, resto de espuma, tecido, entre outros materiais. Para reconstruir, usando material reciclável, o monumento Farra de Bodega, o artista levou cerca de um mês de dedicação. Genileudo encontrou na arte uma forma de se reinserir na sociedade. Ele é ex-presidiário e usa as mãos para transformar o mundo em que vive. Já são 10 anos trabalhando a arte com material reciclável aqui em Campina Grande. Como era um menino inteligente, né, que eu toda a vida, graças a Deus me deu um dom de eu mesmo fabricar minhas peças, como minha sandália, carrinho. Eu ia no lixo, pegava aquelas latinhas de quituto, um pedacinho de madeira, uma sandália havaiana, rolava, fazia os pneuzinhos e fazia meus carrinhos. Com papelão eu fazia também os caminhãozinhos e daí foi começando a imaginação fluir. E eu fui aumentando as esculturas, já fui para um tamanho maior e cheguei a esse tamanho natural. Além de colocar a mão na massa através das esculturas, ele também capacita pessoas para reciclagem, através de palestras e oficinas de arte. O trabalho dele é exposto em universidades, praças e feiras da cidade. Genileudo é um cidadão campinense que aproveita o dom que tem e contribui para uma cidade mais sustentável. Ele tira de circulação material descartado e transforma em arte, evitando o acúmulo de volumes maiores de lixo. Rafael Costa para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rafael. E olha só, tem uma informação importante para todos os estudantes selecionados no processo seletivo de bolsas de assistência estudantil de todos os campos da UEPB. É que os prazos para o envio da documentação foram mudados. Os aprovados para bolsa manutenção, alimentação e moradia universitária têm até o dia 18 de outubro para entregar os dados bancários. E no caso dos aprovados para a bolsa manutenção, é preciso apresentar o contrato de localização de imóvel. Os estudantes que vão utilizar o restaurante universitário também têm até o dia 18 de outubro para realizar o cadastro biométrico. A lista de segunda chamada e do cadastro de reserva das bolsas deve ser divulgada no dia 21 de outubro. E os convocados na segunda chamada têm até o dia 29 deste mês para entregar a documentação comprobatória. No dia 30 de outubro, serão realizadas as entrevistas dos alunos aqui de Campina Grande na Pró-Reitoria Estudantil e tem também para os estudantes de Lagoa Seca no Campus 2. Já no dia 31, devem ser feitas as entrevistas em Catolé do Rocha, Patos, Araruna e Guarabira. As entrevistas em João Pessoa e Monteiro estão previstas para o dia 4 de novembro e o resultado final deve ser divulgado no dia 13 de novembro no site da Proeste. Agora é hora do quadro Saúde A. Roda a vinheta. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem com vocês? Em homenagem à nossa querida Campina Grande, hoje não vamos falar sobre alimentação e saúde, mas sim da riqueza gastronômica encontrada na cidade. Eu, que sou filha dessa terra, sei bem do que estou falando, viu? Para quem vem de fora, esse é um ponto que chama a atenção. A gastronomia é um atrativo tanto de pontos turísticos, ruas e lugares mais importantes da cidade, quanto dos bairros. As feiras livres, por exemplo, reservam especialidades conhecidas por várias gerações, desde o caldo de mocotó e o picado na Feira da Prata, até a gelada de coco e o cuscuz com bode, galinha e guisado na Feira Central. Nas feiras também tem uns doces maravilhosos. Os meus preferidos são o quebra-queixo, o de jaca e o de batata doce, vendidos no tabuleiro. Ao redor do Açude Velho, principal cartão postal, também tem cuscuz daquele bem tradicional e tem ainda açaí, comidinhas saudáveis, doce internacional e uma água de coco geladinha para tomar ali no fim da tarde, apreciando a paisagem pertinho do Parque da Criança. No centro da cidade, você toma caldo de cana como em nenhum outro lugar do mundo. Lembro como se fosse hoje que minha mãe nos levava para fazer compras na Marcel Pinheiro e o caldo de cana com limão e gelo era parada obrigatória. No calçadão da Cardoso Vieira, tem gente que acorda cedo só para tomar café da manhã por lá, com pão francês na chapa, queijo de manteiga assado com aquela casquinha, um cafezinho ou uma vitamina de frutas. Ainda no centro tem doceria
famosa e, com meu doce preferido, faz parte dos passeios frequentes de muita gente. Os sanduíches vendidos nos trailers também são especialidades da região central. Pode ser daqueles com um mundo de coisas dentro, do tipo especial ou x-tudo, ou o tão apreciado frangão com bacon, todos encontrados ao redor do Açude Novo, ou ainda o cachorro-quente vendido à noite nos trailers e carrinhos parados na Praça da Bandeira. E a galinha de capoeira? Nunca vi tão boa. É um dos meus pratos preferidos. Aí vem um arrozinho, feijão verde, pirão, cabidela. Na minha opinião, tem poucas coisas no mundo melhor do que isso. Sair para comer galinha de capoeira é um convite que eu não recuso. Amo mesmo. Mas não posso falar da galinha sem falar da carne de sol assada com cebola ou molhadinha na nata. Essa é famosa demais e vem com acompanhamentos tipo macaxeira, paçoca de carne, pirão de queijo. Ah, e comer uma boa fava, quem não gosta? Cada um que diga um lugar diferente que adora comer, seja com tripa frita e crocante por cima ou não. Para falar em gastronomia em Campina Grande, não podemos deixar de citar a Rua Manuel Tavares. É uma riqueza. Lá você encontra um pouco de tudo: hambúrguer, pizza, buffet self-service, à la carte especializado em carnes, bares e petiscos, restaurantes chiques, restaurantes populares e, mais recentemente, chegaram os food trucks, não só ali na Manuel Tavares, mas em vários outros pontos da cidade. Gosta de comida chinesa e japonesa? Aqui tem uma variedade de lugares para escolher, cheios de sabores orientais com toques da casa. E se for falar nos bairros, tem pastel famoso na Liberdade, tem soparia na Bela Vista, Catolé, Presidente Médici, além de caldos e sopas, as tapiocas recheadas estão nos cardápios e fazem sucesso. E que tal acordar no domingo e tomar café da manhã na fazenda, nos distritos, junto ao ambiente rural, com plantas e animais? Você toma uma boa coalhada caseira, leite tirado da vaca, queijos e bolos com sabor de tempero de vó e comidas feitas na panela de barro. Para encerrar, eu não podia deixar de falar no milho assado ou cozido, oferecido por vendedores ambulantes nos carrinhos. E claro, tem pamonha e canjica com ou sem queijo de coalho, vendidas o ano inteiro em padarias, soparias, nas calçadas da cidade ou na porta de casa mesmo, anunciadas por carros e motos no fim do dia. Ai, ai, quem mora em Campina Grande passa bem, viu? Pagando barato ou caro, tem opções diversas e de qualidade, com um toque criativo e empreendedor. Parabéns, Campina Grande! Em termos de gastronomia, estamos bem servidos. Obrigada por tantas boas lembranças, regadas a comidinhas e lugares que se renovam, se reinventam e povoam o nosso paladar e a nossa memória afetiva. E para você que nos ouve, um grande abraço e até a próxima. E é assim que a gente encerra mais uma edição do CBN Universidade, o programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande. O programa tem a apresentação minha, Luana Albéria, e a produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e Educomunicação pela UFCG. Supervisão e edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a edição e finalização de Apolo Ricarte e Jorgito. A direção é de Hipólito Lucena. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que ainda tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.